Olá, mais uma vez bem-vindo ao canal Ana, psicóloga. Hoje é esse quadrinho, Carbono e Silício, da editora QS Comics, do Mathieu Bablé. Eu vou ler a quarta capa, para quem não sabe do que se trata. Vamos lá, só um trechinho, tá? Eu vou ler. 2046, tá? Criados nos laboratórios da Tomorrow Foundation para cuidar de uma humanidade envelhecida. Carbono e silício foram projetados para cumprir uma função, não para escolher seus próprios caminhos. Em um mundo marcado por crises ambientais e rupturas políticas, os limites que lhe foram impostos começam a ser questionados. Eu vou mostrar algumas imagens, deixa eu ampliar aqui, porque senão depois eu esqueço e eu fico chateada comigo mesma. Afinal, quadrinho tem imagem, né? Vou mostrar os dois aqui, ó. Eles ainda não têm corpos, ainda estão conectados aí. Carbono e silício e a doutora Noriko. Aí, vou mostrar algumas imagens para vocês. Mais um pouquinho só, que também é enorme esse quadrinho, pesado pra caramba. Mas essa imagem, deixa eu ver, uma imagem bacana aqui pra vocês. Ok, depois eu posso mostrar um pouco mais. Deixa eu voltar aqui no meu roteirinho. É o seguinte, a história desse quadrinho é riquíssima, né? Em crenças e conceitos, tanto dos humanos como dos humanoides, entre aspas, robôs, né? Que eles são uma mistura aí, né? De humano e robô. É desenvolvido no decorrer de muitas gerações. São muitos os acontecimentos, muitas mudanças, tanto dos humanos como do planeta e como dos próprios humanoides, tá? Silício e carbono. Para abordar tudo no vídeo, pessoal, ia ser gigantesco e acredito que cansativo, né? Porque são questões assim a serem não só detectadas, mas amplamente exploradas, conversadas, dialogadas. Então, assim, para quem gosta de ficção científica, uma excelente ficção científica é muito bom, tá? E eu só vou apresentar alguns detalhezinhos, tá? Então, eu selecionei assim, chamaram mais coisas, mas eu para não ficar tão grande, tá? Nas primeiras páginas tem uma situação onde os robôs, a doutora Noriko acende eles e eles tomam consciência de quem eles são e o que vai acontecer com eles e qual que é o objetivo deles, tá? E é uma conversa interessantíssima, que eu achei, ela acende e começa a conversar com eles, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ela fala qual que é o objetivo deles, tudo, explica, né, como que vai ficar. E aí, assim, depois que ela terminou de explicar para eles, né, o que eles são, o que eles vão fazer, ela coloca assim: qual é o primeiro pensamento que vocês querem compartilhar conosco? Eles ainda estão conectados. O carbono e silício, né, ainda não tem corpo, eles ainda estão conectados, tá? Aí o silício fala assim: os dois, na verdade, falam, né? Os seres humanos são o verdadeiro problema do planeta. A única solução é destruí-los. Ela fala, como? Aí Carbono fala assim, estamos brincando. Encontramos esse cenário em 738 obras diferentes de ficção, de filmes e romances. Aí a doutora falou, nossa, vocês me assustaram. E Silício falou, engraçado, né? Aí Carbono,
Não entre em pânico. De qualquer modo, vocês já sabem como será seu fim, não sabem? Não estamos aqui para julgar, façam como quiserem. E vocês não têm culpa. Simplesmente não possuem capacidades cognitivas suficientes para compor uma imagem global e absoluta do mundo em que vivem e é perfeitamente compreensível. Aí outro, sim, é uma simples questão de número insuficiente de neurônios. Olha a primeira deixa, né, dos robôs para a doutora, tá? Bom, aí na página, foi o que eu falei, é que na página 15, tá? Eles estão tendo uma reunião no sentido assim, o grupo, né, essa organização, essa fundação, são quantos anos eles vão viver, e eles acham que 15 anos é o suficiente, porque eles não podem viver mais que os seres humanos. Então, assim, esses tipo robô carbono e silício viverão apenas 15 anos, depois serão desligados, desmontados e virarão sucata, tá? Aí, no final, tá, dessa conversa, deixa eu ver que página aqui, fala dos diretores, 11, 13, 14... A fala de do maioral fala assim: no fundo, não dou a mínima se eles são inteligentes ou demonstram iniciativa. Só preciso que obedeçam a ordens. Aí a doutora Noriko fala assim: mas não é para isso que trabalhamos? Nós temos um acordo e a nossa contrapartida é poder desenvolver seres sencientes. Então, aqui já no início, você já vê que tem dois tipos de pensamento, dois tipos de objetivo, duas mentes, o capitalista e o humanista. Ou seja, o diretor está direcionado e impulsionado instintividade, racionalidade e produtividade. Doutora Noriko e afins, direcionada com intenções mais flexíveis, mais humanas, né? Bom, carbono e silício. A personalidade de ambos são totalmente diferentes, tá? Carbono, ela é configurada como feminina, ela é composta com sexo feminino, tá? Ela é idealista, esperançosa e acredita na capacidade do bem dos humanos. Silício, que tem a configuração masculina, tá? É totalmente descrente em relação ao sucesso dos humanos. Ele tem necessidade de sair, de explorar o mundo e não os humanos. Já Carbono tem fascínio pelos humanos e prefere, mesmo que detida, permanecer com os humanos, porque o sonho depois do silício, com o tempo, é sair, é desbravar o mundo e não os humanos. E a Carbono não, a Carbono é caseira, ela quer ficar, ela quer aprender com os humanos, tá? Esse é o panorama geral do quadrinho todo é esse, tá? Ela sempre lutando pelos humanos, acreditando nos humanos e ele não querendo nem saber, ele desbravando o mundo, tá? Bom, já no início do quadrinho, tá? Como eles vão ser desligados, já passou os 15 anos, está prestes a serem desligados, se eles nunca saíram do laboratório, tá? Então eles são levados para dar um passeio no mundo lá fora, já que permaneceram todos esses anos olhando e observando e aprendendo os humanos e o mundo pelas lentes das câmeras e pelas informações. Aí vão levar eles para dar um passeio. Nesse passeio, surge a oportunidade de eles fugirem. Carbono não consegue, ela é lenta, ela não consegue correr muito. Silício é um pouco mais ágil e ele consegue fugir e ele some. E a Carbono é recapturada. Mas olha o que ela fala quando ela é recapturada. Página 52. Ela tá toda destroçada, né? Porque na fuga atiraram e tal, ela se quebrou toda. E agora ela tá ela tá conversando com a doutora Noriko. Ela é a doutora Noriko aqui, ó.
e ela tá conversando com a doutora, tá? E ela fala assim: por que, Noriko? Por que estou tão triste que sinto vontade de me mutilar? Por que as lágrimas não param de escorrer sem que eu possa fazer nada? Por que me colocar em um corpo tão limitado? Não consegue correr, não consegui correr 20 metros antes de ser pega. Foi nesse corpo, minha querida, que colocamos sua mente, a doutora falando. Suas emoções, aquilo que a define, que lhe permite ser e sentir. Hoje, isso a faz sofrer, mas um mal que vem para o bem. Aí a Carbono fala: se queriam nos dar um corpo, vocês poderiam ter escolhido uma carapaça como a das baratas, para nos tornar mais resistentes, um sonar como o dos morcegos, para enxergarmos no escuro, ou pelo menos para não precisarmos de roupas. Vocês deveriam ter sido lógicos, ou asas, como as asas dos pássaros para voarmos. Consegue imaginar? Mas vocês eram obrigados a criar algo à própria imagem. O animal mais robusto do mundo, aí ela vai falando. Então, por que que eles não fizeram isso? Porque, na verdade, eles queriam que eles tivessem a maior proximidade da imagem do humano, né? Fragilidade do humano. E para completar essa fala da fragilidade do humano, eu vou dar um salto na história, tá? Quando eu vi essa imagem, eu fiquei tão impactada, eu vou até abrir aqui para vocês, que eu não esperava quando eu virei a folha, que é a situação da doutora Noriko com 134 anos. Quando a Carbono chega, ela está hospitalizada, olha a situação da doutora Noriko. Aqui, olha isso. Vê se isso é um ser humano. Só tem a cabeça de ser humano e olha lá. O corpo está totalmente... Foi embora, se dissolveu. Gente, eu fiquei bem impactada com essa imagem. Falei, Jesus Cristo, que coisa horrível. Mas enfim, é ela, tá? Depois de 134 anos. E aí ela tá conversando com a Carbono, né? Que veio visitá-la. Ela já tá no fim dela, tá? Estou horrível, né? Aí a Carbono fala, não. Ela fala assim, você está magnífica, Noriko. É 134 anos. É uma idade muito honrosa para morrer. E a doutora fala, não há nada honroso em morrer, nada. É perfeitamente normal, a Carbono, é perfeitamente normal estar em negação, faz parte da ordem natural das coisas. A doutora fala, besteira. Faz muito tempo que alteramos a ordem natural das coisas. Internet, robôs, extensões de memória, nosso conhecimento, nossa memória se externalizam na mesma velocidade em que o espaço diminuiu. Pensamos mais rapidamente e nos deslocamos menos. Veja meu caso, sem braços nem pernas, mas nunca fui tão móvel, conectada ao mundo interno. A transição já começou. Quer dizer, eles conseguiram muita coisa em termos neuronais, por chips, por todas essas coisas aí que, né, a gente faz de conta. Mas o corpo continuou frágil como sempre, ainda que ela conseguiu viver 134 tá nesse corpo, né? Entendeu? Conseguiram estender a vida, mas a fragilidade do corpo humano como em si, não conseguiram dar conta. Ela está lúcida, o pensamento dela nunca foi tão rápido, ela nunca pensou tão rápido, ela nunca foi tão conectada. Mas o corpo está indo embora. E corpo sem mente, né? Ainda não conseguimos isso. Bom, outra coisa que eu achei interessante, sempre dando um salto gigantesco. 178. Não vou falar muito mais coisas não, tá? Bom, aqui
Porque, assim, essa empresa sempre nunca deixou ela fugiu depois, tá, essa empresa nunca deixou de procurar ela, né, a carbono e o silício. Mas a carbono porque a carbono continuou entre os humanos, ela se recusou a fazer o que o silício fez, ele se desbravou, foi para o mundo, muito mais difícil de achá-lo. Ela, de vez em quando, a empresa achava e destruía ela, ou quase, né. Essa é uma das fases que ela está se recuperando dessa caçada que ela passou por eles. E o silício, sempre quando ela se ferra, o silício vem visitá-la. E aí ela fala assim: eu não entendo mais o mundo. Por que silício? Por que toda essa dor? Por que todo esse? Por que todo esse ódio? Por que toda essa violência? Nada disso faz sentido. E aí o silício fala: é claro, não faz sentido que você esperava. Você sabe muito bem, são as coisas, tem acesso aos mesmos dados que eu. O indivíduo é incompatível com a ideia de sociedade, porque os seres humanos não são racionais, muito menos quando fazem parte de um grupo. Você deveria fazer como eu os conheço muito bem e por isso parei de conviver com eles. Desejos salpicados com um pouco de razão, pouco mais que isso. Comer, beber, dormir e copular. O indivíduo fica bloqueado quando não consegue satisfazer essas necessidades fundamentais. Para serem completos, os seres humanos precisariam ser sempre livres para cederem e seus impulsos primários, mas também se conformarem às leis da sociedade que os restringe com o objetivo de preservar a paz social e não prejudicar o próximo. É um paradoxo sem solução. O que ele fala é que é o nosso problema mesmo, a gente não conseguiu ainda, a gente quer tudo e ao mesmo tempo a gente não pode muita coisa. É essa briga que a gente tem, né? Eu quero todos os meus desejos e ao mesmo tempo eu tenho que me sentir bem, porque existem leis. Eu não sou sozinha, existem leis sociais, comunitárias, coletivas. Então, assim, é esse paradoxo que depois, gente, 5.000 anos na história. Depois de 5.000 anos, o ser humano ainda não conseguiu evoluir, ele ainda continua racional e instintivo, ele não foi por córtex, ele não foi para a reflexão, ele não foi para a humanidade, ele ainda continua brigando com os seus instintos, querendo tudo que ele pode mais um pouco e ao mesmo tempo se culpando, se restringindo, porque existem leis e ele não consegue ser feliz, ele não consegue se completar. Então é um paradoxo, é uma luta dele com ele mesmo, ok? Então é isso que ele está falando. Por isso esse ódio. E ela não entende, né? Afinal, ela é um pouco humana, mas ela não é tão humana assim, né? E só mais uma coisa, 216, 217. Vamos ver aqui. Para mim não falar o final, tal. Só mais uma coisa que fala sobre o ser humano, tá? Aqui, ó. Mais uma vez, o silício tá com a carbono. E ela tá falando que ela vai voltar para os humanos, né? E ele fala: não, já basta, você precisa se mexer um pouco, precisa de tempo demais lá dentro. Você precisa redescobrir o prazer físico. E eu posso mostrar para você se você quiser. Ela fala assim: o quê? O que você está propondo, carbono? O que você está propondo? Espero que esteja brincando. E ele fala assim: não seja boba, faz muito tempo que eu não tenho nada entre as pernas. Silício falando, tá? Não estou falando de dopamina, endorfina, serotonina ou citocina. Experimentei essas coisas ao viver com certas comunidades humanoides há muitas décadas. São hormônios que relaxam o corpo e causam prazer. Há dispositivos para injetá-los sem precisar de estímulos externos. Para que perder tempo com sexo? Ele coloca.
é um resgate do prazer em sua essência, com uma simples injeção de hormônios que você pode usar quando quiser, sem precisar da ajuda de ninguém. Funciona tanto para os robôs quanto para os seres humanos. Até hoje eu tomo uma dose em tempos em tempos. Era isso que eu estava propondo a você. Ela fala, não quero, mas mesmo assim ele injeta nela, ela gosta, quer mais, e ele fala, ó, mas existe um limite. Existem muitos seres humanos, entre aspas, assim, né? Porque a partir do momento que experimenta uma vez, quer mais, 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 e aquela coisa, né? O tal de que substâncias provocam vícios e que provocam dependência. Não é tão diferente. A única questão é que, assim, é melhor eu dar prazer a mim mesmo do que esperar que o outro me dê prazer. Essa é a questão, entendeu? É assim, o ser humano, em vez de evoluir, ele fica cada vez mais individual, ele fica cada vez mais restrito, ele não quer, ele foge cada vez mais do outro. Ele quer ficar sozinho, ele quer dar conta dele sozinho, não precisar de ninguém. Para mim ter prazer, eu não preciso do outro, eu posso ter prazer sozinho. Não é? Olha que bonita a evolução. Bom, e final, tá? Porque na verdade eu não vou contar o final que acontece com eles, né? Nem com o carbono, nem com o silício, porque na verdade, né, vai tirar aí, né, todo o prazer de quem se interessar por um quadrinho fantástico como esse. A única coisa que eu posso dizer, tá? É que tem uma coisa que me chamou a atenção, tá? Desse quadrinho, é carbono e silício fica para quem quiser ler a jornada, é uma jornada dos dois, na verdade, né? Mais carbono, porque ela vive muito com os humanos, do que o silício, mas ele também tem grande participação, tá? Uma coisa que me chamou a atenção, tá? Só um último detalhezinho. O desenho desse quadrinho, ele tem uma configuração que, em termos humanos, eu não gostei muito. Achei os humanos, assim, tão estranhos. E assim, são pessoas de corpos enormes, avançados e cabeça piquititica. E é isso desde o início do quadrinho, você entendeu? Vocês podem ver aqui a doutora Noriko, na hora que ela está de pé, ela é enorme. É aqui, ó. Você pode ver aqui nesse cantinho, aqui nessa parte, lá no cantinho, ó, ela é enorme, mas a cabeça dela é pequena. E essa é a configuração de todos os seres humanos, inclusive carbono e silício. Eles são de corpos grandes, enormes e com a cabeça minúscula. E isso vai até o final. O ser humano continua com essa configuração até o final do quadrinho. E eu fiquei pensando, né? Nos filmes de ficção, de uma forma geral, quando aparecem seres que dizem que são altamente desenvolvidos, que têm intuição, inteligência, empatia e tal, eles têm aquele cabeção aqui, né? Aquela como se configurando como se eles desenvolveram a massa encefálica mesmo, principalmente o córtex aqui, que é a área da reflexão, da humanidade, da amorosidade, da compaixão e tudo isso. Nesse quadrinho aqui, a cabeça é minúscula e continua minúscula, mas eles se desenvolvem só na parte tecnológica, entendeu? Porque assim, eles continuam seres humanos iguais, então onde que houve a tecnologia, onde que houve a evolução, tá? Enquanto os outros quadrinhos, né, ou filmes, animes, seja lá o que for, aparece uma mente, né? Onde houve o aumento de sinapses, tal, e todo um desenvolvimento da massa encefálica com maiores, como que eles falam, sinapses, né, neurológicas, tal, a cabeça continua pequenininha, ou seja, a tecnologia, quando a doutora fala, né, eu nunca fui tão conectada, eu nunca fui tão, né, meu pensamento nunca foi tão ágil, é por chip, é algo artificial, não é humano. Então, essa evolução que a gente vê aqui não é uma evolução na parte humana, é uma evolução na parte tecnológica, de silício, de material inorgânico. A informação não é reflexão.
é razão, é racionalidade. Entende? Então, é essa analogia que, assim, pode ser coisa da minha cabeça, mas é o que. Porque, assim, os seres humanos continuam individuais, cada vez mais racionais, desde do início ao final de 5.000 anos, ou seja, mas eles evoluíram muito. Evoluíram no quê? No pensamento, na agilidade, na inteligência mecânica, inorgânica, e não humana, tá? Então, que é o que corrobora a falar de carbono e silício sobre os humanos, né? Aí o fecho, é isso que eu coloquei, ó, a hipótese é que a evolução aconteceu não na mente, a nível de neurônio e sinapses, mas com a inserção de chip, silício, material inorgânico, informação e não reflexão. Seres poderosos no construir, mas não no existir. Uma sociedade que teve a sua evolução cognitiva e tecnológica e quase nada enquanto essência humana, permanecendo 5.000 anos, na sua grande maioria, seres individuais. Só para o fecho, 258, vamos lá. Só para finalizar mesmo. 260, 258, aqui. Olha o que eles estão dizendo. É a carbono, tá? Tudo começou em uma magma informe, uma suspensão de aminoácidos flutuando ao sabor das ondas, em um oceano primário em evolução, contra todas as probabilidades de micro-organismos a serem multicelulares, dos anfíbios aos primeiros mamíferos, da primeira pintura rupestre ao primeiro passo na Lua. Os humanos evoluíram. E quando eles mesmos não queriam, o ambiente os obrigava a mudar. O mundo sempre esteve em movimento e eles o acompanharam nessa dança insana durante milênios, distorcendo a matéria como lhes convinha, forçando os limites, mas nunca podendo ultrapassar aqueles impostos por sua biologia corpo definha. Eles sempre seguirão os movimentos sem nunca serem realmente seu motor. Entendem? É isso. Não conseguiram alcançar a essência humana. Alcançaram muita coisa, mas continuaram primatas, macacos evoluídos, tá? É assim, eu coloquei só uns desfechos que eu achei interessante, mas é um quadrinho muito rico, deliciosamente para ler com uma turminha aí que gosta de ficção científica. Muito, mas muito. Ah, gente, não contei nada da história, tá? Nada do que acontece aqui com a carbono, principalmente. Vocês precisam, se vocês tiverem interesse, tá? Claro, nesse assunto é magnífico. Eu recomendo muito. E mais uma vez, relembrando, estou no Instagram com livros mais curtinhos, mais simples, mais poderosos da mesma jeito. Se quiserem, eu sempre vou deixar o endereço ali do Instagram na descrição. Se puderem e quiserem, por favor, deem uma olhada, ok? Então a gente se vê no próximo olhar.